Vai, tá vendo como é bom 4 começar? passos. Tá vendo? 4 passos. Você começa, Letícia? 4 passos para encarar o divórcio. Isso. 4 passos para encarar o divórcio. Socorro. Eu não falo assim não, tá, palhaça? Hoje temos aqui no estúdio uma convidada super especial. Se apresente, por favor. Quem é você, doutora? Camila Dias. Então, sou advogada de famílias e sucessões. Então, esse rolê todo do divórcio aí é minha praia. É onde todo dia, toda hora, estou aqui ligada para melhor atendê-los. E você tem aquele... É um evento? É um programa, o Recomeçar? Isso, é um evento que eu desenvolvi, vamos dizer assim, a partir da premissa de ter atendido muitas mulheres, né? Que é o meu foco. Então, com base nos atendimentos e nas demandas que elas traziam, eu falei, acho que a gente pode ajudar para além do escritório, para além de um atendimento profissional. O que essas mulheres estão precisando? Qual é a raiz desse recomeço? Nossa, isso é muito legal. Sim. Bem legal. Muito legal, porque por trás do divórcio tem todo um rolê, né? Não é simplesmente, rompeu aqui a relação. Não é. Para a mulher é muito diferente, porque a gente sai de uma posição onde, por muitas vezes e por anos, a gente já foi deixando de ser a gente. Nossa! Né? Então, quando você termina o casamento, não é o casamento. É o casamento, é a vida social, é a vida profissional, a maternidade, você não sabe nem onde que tá mais, porque você viveu a maternidade em função também de alguém. Não foi dos seus filhos só. E aí, é pesado, né? Eu gostei dela. O Marcelo, eu gostei dela. Né? Muito. Olha só, tem muitas amigas aqui ouvindo a gente agora e assistindo também no YouTube. Inclusive, se você tá no YouTube, amiga, se inscreve aqui no canal, deixa o like. Se você tiver no Spotify, vai lá, deixa um likezinho, se inscreve. A gente tá quase monetizando esse Conselho de Frida! Depois de 15 anos de trabalho! Tem muitas amigas que estão assistindo, escutando, e elas estão num processo de... Muitas vezes elas sabem o que elas querem, né? Eu quero me divorciar. Mas qual é o primeiro passo? O que eu faço? O que vai acontecer com a minha vida, né? Como que fica o patrimônio? Como é que fica o filho? Como é que... É um monte de interrogação e muitas das vezes essa mulher desiste de divorciar. Ela tenta manter o tempo que for porque é tão lúdico, burocrático, assustador o divórcio, né? Então, hoje, a nossa ideia aqui no Conselho de Frida é, primeiro, simplificar as informações para que a gente leve informação para essas mulheres e tirar as principais dúvidas, né? Do que fazer, como fazer, o que vai acontecer, existe apoio, não existe apoio, como que é o por trás mesmo. A gente escreveu aqui, ó, a verdade por trás do divórcio. O que não te contaram sobre isso. O que não isso. te contaram sobre o divórcio. E aí eu queria começar com uma pergunta que, quando... É o casal que te procura ou é a mulher que te procura? Essa é a minha primeira dúvida. Tem que ser um advogado pro casal? É um advogado pra mulher, pro marido, pro ex? Eu não sei nem como dar as nomenclaturas. Então, né? Na maioria das vezes são mulheres. As mulheres dão o primeiro passo, não necessariamente porque elas querem se divorciar. Elas dão pela angústia. Então já chegam sentando, e eu já me apresento, sou advogada e ponto. Apesar de, né, da gente trocar aquele momento de dor juntas, né, ter empatia por elas, sempre abordo perguntando se está fazendo um acompanhamento psicológico, porque senão é o meu lugar. Mas a gente está numa escuta qualificada, então acolhe. Porém, as mulheres vão porque elas têm dúvidas, porque elas têm medos. Não porque elas chegam lá falando, eu quero me divorciar. Isso daí é 5% para os 90% que chegam. Jura? Aí eu chamo esse atendimento, inclusive, Letícia, eu falo, não tenham medo disso. Não quer dizer que você vai se divorciar se você vai bater um papo com o advogado. Você vai no médico, você não sabe se você vai ter uma cirurgia, se é um exame que ele vai te indicar, se é para um outro especialista. Mas vai para esclarecer, né, suas dúvidas. Vai para saber que caso você um dia queira se divorciar, o que você faz? Você não precisa estar desinformada nessa história. Então, é um atendimento preventivo. Marca, né? Tá sentindo uma dor? Você não vai no médico? Então, tá um negócio incomodando? Deixa eu ver aqui o que ela tem pra me dizer. E a gente vai e esclarece as principais dúvidas, monta ali, né, um plano B, C, auxiliar, né? Mas tem que ter, aí. assim, um advogado pra cada um? Ou Não, pode ser então, um pros dois? Pode ser um só pros dois, se for um divórcio consensual, né? Porque muitas vezes também as mulheres, elas estão, infelizmente ainda estamos, numa posição inferior aos homens por muitos motivos.
Então, quando no calor das emoções, naquela briga, papapá, nós vamos divorciar, vamos. Aí um solta, né? Então vou procurar um advogado, como se aquilo ali fosse o grito da misericórdia, sendo que o advogado pode estar lá para trás ainda. E aí, muitas vezes, o homem procura antes da mulher. E já chega com ela como informação. Com papel pra assinar. Assina aqui. Aí ela, do outro lado, às vezes, financeiramente, como ela tá aquém, ela não tem muito... Aí sempre tem aquela colega que bate, não é isso não, amiga. Uhum. Não, então, pelo amor de Deus, não desgrudem das amigas de vocês. Nossa, por sim. favor, tá? Ninguém solta a mão de ninguém nessa hora. E aí fala, não, mas olha só, dividir isso, mas essa pensão assim, aí a hora que chega, então, doutor, tô com uma dúvida. Eu falo, então, peraí, não é assim, né? Então, por isso que esse atendimento para você, mulher, ir sozinha, é importante. Porque a gente vai ouvir, eu vou ouvir o seu lado. E aí, se for tudo ok, beleza, a gente senta junto com o homem também, faz um advogado pros dois, ou cada um com o seu, mas de uma forma pacífica. Mas não necessariamente a gente tem que estar... É melhor que seja cada um com a sua versão, para depois a gente juntar as duas. Entendi. Quais os principais medos das mulheres? A parte financeira? Financeira, com certeza. Porque, por mais que a gente tente, ainda não estamos nessa situação de estarmos equiparadas. Então, muitos relacionamentos se mantêm tóxicos, ruins, péssimos, abusivos ou não, né? Porque não necessariamente ele tem que ser um casamento péssimo para você se separar, por dificuldade financeira, né? Você não tem como sair, como é que você vai fazer, né? Então, e aí os homens mantêm nesse poder, né? Que eles ainda têm aquisitivo sobre as mulheres, essas relações. E aí elas ficam com medo. E aí, como é que vai ser? Mas os bens não estão no nosso nome, ou eu moro em cima da casa da minha sogra. Nossa, isso rola. Isso rola. Não, por favor, não construa em cima da casa da sogra de vocês. Porque depois... Já foi, né? Já era. Então, peraí que eu vou te dar uma dica. Eu dou uma dica nesse caso. Mas é pra evitar, né? Porque no final das contas, a sua bolsinha... Vou morar no meu consultório. Que tem uma vista maravilhosa. É verdade. Então, evitar por conta disso, né? Dessas dificuldades aí. E aí, os principais medos são contra a vida financeira. Tenho ou não tenho direito à pensão? Não trabalho, o que eu faço? Já que eu não trabalho, vou viver de quê? Os guri, como é que vai ser? Ele vai tomar o filho de mim? Tem um assim... Existem algum pai quer tomar o filho? Existe algum? Não tem disso não, gente. Ninguém toma aquilo que não é seu. Não, mas alguém tem a intenção? Porque eu vejo o homem socorrendo disso, né? Cadê a guarda? Quinzenal, não tem como ser de 3 em 3 meses? É isso que eu vejo. Deixa a só criança correndo. lá, 3 dias de febre pra ver se não devolve rapidinho. Mas tem medos que são reais e tem muitos fantasiosos, né? Então, assim, a gente precisa, nessa hora, quando vem para atendimento com o advogado, é um atendimento racional. Então, esse é o primeiro passo. Quero me divorciar, posso ligar pra Camila e falar, Camila, eu preciso de um atendimento pra entender, pra eu te contar o que tá acontecendo, pra eu entender o que eu preciso fazer. Isso aí. Porque tá com o coração cheio, o que eu vou fazer? O meu primeiro passo, né? Então, vamos lá. Eu quero saber a sua história pra poder te orientar. Então, ela não deve assinar nada, não Nada. deve fazer absolutamente nada. Se ele vir com conversinha de que já tem um advogado, tá tudo certo. É melhor ela ver uma segunda opção. Isso aí. Igual uma segunda opinião de médico, você vai ouvir uma segunda opinião de um advogado que entenda ao seu lado. Porque às vezes você tem um amigo que é advogado, isso daí faz parte, é bacana, gente, né? Os amigos estão para auxiliar. Mas uma visão neutra disso, né? Um profissional que está para além ali dessa ligação emocional vai ser mais importante para essa hora. Então, você precisa de alguém que, para além de te acolher, ele vai te trazer uma informação real. Porque muitas vezes eu vou falar aquilo que você não está querendo escutar, né? Então, às vezes a mulher chega e fala assim, não, mas... E a mulher vem no ponto agora, Letícia Marcelli, que dói demais. Muitas das vezes vem como? Vem com a ferida de uma relação extraconjugal que a outra parte tá trazendo, né? Então, vem assim... Ela traiu, no caso? Não, no caso... Ela é corna? Ela vem traída, né? Vem. Aí... Não, porque... Aí já vem daqui... Não, porque você não sabe o que ele fez. A minha vontade do outro lado, e é que eu posso falar, então, não me importa o que ele fez. Porque, né, na verdade... Não vai mudar mas pra ela é importante. Então, aquela dor, ela quer ser suprida de algum jeito. Ela quer justiça pra aquilo. Justiça pra dor. Ela quer que a gente pegue a faca, bote aqui, tire o dinheiro, tire isso, não vai ver filho, não vai sair, não vai... E não tem nada disso. Nada interfere. O que ele fez não interfere. Então, eu posso pedir indenização? Aí é a hora que eu tenho que respirar e falar, então. Não. Só se você sofresse um abalo suficiente pra ter detonado a sua vida de cabo a rabo, a gente
provasse isso com pareceres e tudo mais, psicológicos, para poder justificar um dano moral por traição. Mas eu gosto de pontuar isso porque a gente vem muitas vezes para um atendimento familiar com essas dores, achando que o advogado vai trazer uma informação boa, né, para isso. Não, meu marido me traiu, e aí, o que eu faço? Eu vou te falar, sai dessa. Que bom que você não tá com esse cara, que bom que você descobriu, vai seguir seu rolê. Né? Vai doer para um, mas você vai seguir. Então... Qual o seu signo? Então, eu sou apesar de eu ter essa vibe, eu sou pisciana. Parece uma Ariana, fervorosa, assim, porém, brava. Eu tenho 6 planetas em Áries, eu sou muito mais ariana do que... Mas a gente consegue, gente. Tô aqui, sou prova disso. Cheguei como todas as minhas 90%, destruída, capengando, sem saber o que fazer, com a minha profissão guardada, 2 filhos pequenos também. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Você foi a prova viva. Tô de tudo aqui, que aconteceu. comecei. Tá. Olha só, a questão de como é o casamento, né? Não sei o que lá, total, parcial. Isso interfere muito na hora do divórcio? Muito. São as comunhões, né? A regra é a parcial, que o brasileiro mais faz. Tá como regra. A gente Você é o quê, amiga? Casada em quê? Parcial. Meu marido não deixa eu compartilhar essas informações. Sério? Olha, reservado. Então deve ser A gente total. tem confidencialidade. Acho legal É do isso. nosso casamento isso. Olha, importante. É. Mas, assim, deve Sério? ser, vamos fazer a fofoquinha. Eu quero isso. Deve ser total, deve ser total. Ai, fiquei curiosa. Você não vai falar nem off? Em off eu falo, Tá, eu não posso tá bom. publicar. Você é casada? Eu sou juntada, acho que é pior ainda, né? Do que ser casada. Para, eu vou fazer um atendimento daqui a pouco aqui, ó. Socorro. Amor! Mas vou falar, ó. Tudo meu, hein? Ó. Em quem é juntado, também é importante falar. O juntado, a união estável, ela se equipara ao casamento, né? E se equipara com um regime de regra, que é a comunhão parcial. Um grande, assim, comunhão parcial legal. A gente faz tudo que... O brasileiro fala, tudo que a gente está construindo depois que a gente está junto é nosso. Só que ele tem uma parte que é muito ruim e que a gente não fala sobre isso. Que a parte ruim também é nossa. O quê? As dívidas. E quem é que sai com mais dívida no casamento somos nós. Desinformadas, como regra. Entendeu? Então aí, ó, eu arrepio todas as vezes. Porque às vezes eu chego, assim, para mulheres... que eu fui uma dessas. Então, assim, por isso que eu gosto de alertá-las. Nós nos casamos, nós nos relacionamos, nós nos unimos para que isso não aconteça. Né? Eu torço para que todas as relações sejam muito prósperas e positivas, mas elas não necessariamente serão, e a gente não sabe. E aí chega uma mulher toda feliz, toda triste e tal, contando, não, mas agora a gente só vai separar, a gente só tem um carro e tal. Quando você vê a dívida, que ela nem sabia que porque tinha. Porque é dele? Mas aí ela assume? Ela assume, ela não tem nada no final das contas. O cartão de crédito que ele usava para fazer as coisas que ele queria, para comprar, para endividar o nome dele, endividou o seu. A conta do banco que tá negativa é sua também. Porque vocês estão juntos. Então, a gente olha pra comunhão parcial e fala assim, ai, que bom, não, mas a gente vai comprar um apartamento, que legal. Tá me dando piripax. Então, não é legal pra isso. Então, o melhor é a separação total? Então... o melhor é a gente fazer um atendimento antes de começar. É um atendimento pré-nupcial. Pré-nupcial. Existe isso? Existe. Eu fiz. Maravilhoso. Ai, olha que orgulho. Sabe olha só, eu não fiz isso. Você vai Marcos. Vou ver seu cartão de crédito hoje, amor. E o bom, por exemplo, é caso a caso, né? Na separação total, aí às vezes... A gente também olha e fala assim, não, mas que egoísmo, não, então você não tá pensando no amor. Não, é justamente o contrário. Gente, a gente se ama tanto, a gente se curte tanto que não tem problema esse negócio de regime. Exatamente. E o que a gente quiser ter juntos, tô casada com Marcele. Com separação total. A gente quer um apartamento junto, a gente vai comprar. Um contrato de compra e venda junto e vamos dividir se a gente separar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E mais do que isso, não tem nada a ver com o amor e a relação e a parceria. Mas aí, quando faz esse atendimento pré-nupcial, você puxa a ficha criminal dos dois? Não, aí é um bate-papo com os dois. Eu tô fazendo um pacto, hoje eu vou finalizar um pacto antinupcial, que eles decidiram os dois por uma separação total por conta disso. Estavam em união estável, como você... Compraram um apartamento juntos. Aí eu falei, galera, vamos regularizar essa união aí. Porque a união estável, sem regularização, ela é pior do que um casamento. Bem, tudo bom? Tudo bom. Aí eles, vamos. Então vamos. Aí a gente vai fazer um pacto, eles vão se casar, decidiram. Mas também podia ser só uma união estável e vai ser por separação total. E aí eu falei, gente, não tem problema nenhum. Se semana que vem vocês quiserem comprar um terreno e tal, comprem juntos. Sim, mas deixa cada um com o seu. Porque vocês são indivíduos. Então... Mas sabe qual é a questão também, Camila? O casamento com separação total é mais caro, né? Mas é pouquinho. É? É pouco.
É um... Eu tenho isso na memória, mas eu casei tem o quê? 7 anos. Acho que... Não, é pouco. O pacto é super em conta, assim, eu acho, um investimento muito baixo. Pacto, o que é isso? O pacto antinupcial pra você fazer É um contrato que tem antes, assim. Pra poder, né? Porque o regime que ele não é de comunhão parcial, sendo separação total ou comunhão total... Não, comunhão total é o pior. Só com o ricão da lancha, Pelo né? amor de Deus. Imagina casar com comunhão total. O de antes, o de depois... Vai ter direito à minha herança. cachorra? Porque é a única coisa que eu tenho. Tem isso. E aí, uma curiosidade agora, né? Você fez pacto? Isso. Fez. Já tá descobrindo. Ai, meu Deus. O bonitão falou que não pode falar, né? O pacto, porque pro brasileiro isso é tudo novidade. Mas o pacto lá fora é algo muito comum. A gente só casa com pacto. A gente pode colocar tanta coisa no pacto. Se me trair, tem algum trem assim? Tem. Oi, menina. Tem uma parada- Ah, vou adicionar, hein? Se me trair é tudo meu. Eu quero essa cláusula. Não, tem um que... Ai, mas aí vale pros dois, né? Tem um que é legal, que eu achei isso legal. Eu vi esses dias em São Paulo, foi feito. Que a cada ano de casamento, vai aumentando esse aporte. Então, por exemplo... Cada ano, R$5.000 de casamento, por eles estarem juntos. Porque aí, quem vier, se vier a atrair um outro, fica com aquele dinheiro. Gente, isso Uma é indenização. muito legal. A terapia a gente vai ter que Já tá investir. paga a terapia. Mas aí eles querem tanto ficar junto que eles não estão se suportando. Eles estão Acho que eu super faria esse pacto. Não vai acontecer. Massa. Entendeu? Aí rola coisa sobre pets. Porque já casa com aquele petzinho. Então, pô... O custo de um cachorro é alto. Você não é um filho, mas É alto. Não, no meu Aí caso deve depois- ser mais que os gêmeos. O Fridelano trabalha mais que os gêmeos. Provavelmente. Então tem tudo isso, tem muitas coisas interessantes. Porque o que você Olha. conversa antes é melhor do que depois, na hora do BO. E nós estamos aqui para... É uma verdade, quando eu casei, eu fiquei bem mal, porque eu não entendia do assunto. Aí, mas mesmo assim, né? Você casa... 2 anos depois de estar casada, eu procurei um advogado. Não pra divorciar, mas pra entender. Ó, Levei Sério, tudo lá. amiga? Aí a advogada falou, nossa, foi a melhor coisa. E me explicou, Você é ficou com isso, aquilo na isso. garganta, achando Que que você legal. tava... Fiquei. Porque eu não tinha informação. olha isso. Mas foi a melhor coisa. Que bom. Enfim. Nossa, tô Gente, doida pra esse homem pra saber que vamos encerrar o podcast que a gente precisa conversar minha com a linguagem de Marcela. amor. fofoca. De amor fofoca. Mas é isso, gente. Eu falo, né, para todas as mulheres, os homens que forem, pretendem se unirem, né, em união estável ou casar, converse com o advogado. Assim como você... Cara, um atendimento é muito em conta, assim, pra você ter... Ah, tá, mas... Gente, e outra, casamento em união estável não acaba só com o divórcio, acaba com a morte. Ok? Então, assim, a Letícia, morte... não gosta desse assunto. Eu gosto bastante desse assunto, Letícia. Eu, hein, menina? Você tá Eu doida? gosto de falar daquilo que a gente não tem pra gente poder... É verdade. E aí, tem todo um rolê quando você morre, sabe? Porque você tem pai e mãe que construiu uma sua história até você chegar ali. E pode ser que essa relação seja boa ou não, mas são seus ascendentes, vocês têm seus descendentes. Às vezes um já tem um filho. Então, assim, você vai casar num regime onde essas pessoas vão ser totalmente tiradas pra colocar em um que chegou nos 45 do segundo tempo da sua vida. Então, assim, por isso que a gente... E não dá pra eu falar isso num podcast, porque eu tenho que analisar caso por caso. Sim. Então, a gente precisa... Pô, custa nada. Sentar lá, bater um papo. Então, doutora, como é que é isso? Como é que é Custa só a aquilo? consulta da doutora. Em média, custa quanto esse pacto? Tem como falar? Não, porque depende do que a gente vai colocar nele. Ah, Mas tá. ele, a partir de 2000, a gente já faz um Entendi. pacto bacana. E um divórcio é muito caro? Dizem que é mais caro que casar? Divorciar? Não chega tanto, né? Mas assim, se você se casar de boa, é bem mais em conta. Se não tiver filhos, a gente casa no cartório. É porque com filho tem que ter juiz. Tem. Tá, uma pergunta boa pra tirar dessa tangente que você tá doido pra não falar quanto que custa. Independente do que o casal escolheu ali, se é comunhão total, parcial, se fez pacto, se não fez. Tem um filho no meio, tudo é diferente? Tudo. Isso é interessante, sabe por quê? Tem amigas que querem se divorciar. Eu sei porque a gente lê os comentários no Sim. Conselho de Frida. São mães e morre de medo. Por quê? A casa tá em nome do marido, foi morar com o marido, mas tem um filho que o marido não vai querer a guarda. Sim. Né? O que ela vai fazer? Ela vai ficar sem casa? Porque ele não vai querer ele não vai querer sair de casa, quer que ela saia. O que faz? Ela tem direito, ela não tem? Tem alguma coisa desse tipo? Então, uma coisa são as questões que envolvem as crianças, outra coisa é casal. Então, a gente costuma misturar tudo, conjugalidade, parentalidade, e aí estão os maiores problemas no direito de família. Essa mistura.
onde as E pessoas na não... psicologia também, né, Né? amiga? Os psicólogos, os consultórios estão cheios de demandas por conta disso. A gente está aqui trocando cliente de um lado para o outro. Não é porque eles não estão sabendo dividir um apartamento. É porque eles não sabem se relacionar enquanto seres humanos, se Exatamente. respeitarem. Entende? Porque se fosse assim, é muito prático. Na lei está escrito que tem que fazer. Se casou em comunhão parcial, é 50% para cada um. Seria muito fácil. O juiz só carimba, mas não é só isso. Ali vira uma guerra. Se tiver uma criança, ela vira um escudo. Se tiver briga, aí vem confusão, aí pode vir uma violência patrimonial, psicológica. Então, vira um... Gente, Violência patrimonial é eu pegar o que não é meu. pegar, ou vice-versa. reter, Deixar a pessoa sem dinheiro. obstruir, sabe? Acho Por que exemplo, rola muito isso, do cara fingir que não tem uns Bloquear negócios. cartão de crédito, é o que mais tem. Você tem uma conta conjunta, você não consegue acessar, o cara pega os seus cartões, como é que você faz? Você não consegue, e aí você paga como suas contas, né? Então, tem mulher que queima as roupas do outro, porque tá no acesso de fúria, isso é uma violência patrimonial, que não é Maria da Penha, porque foi a mulher que cometeu, mas são muitas questões. Eu, já tive que sentar numa mesa pra dividir um faqueiro. Eu falei, gente, pelo amor de Quê? Deus. É faca e... é de prata da minha família, não sei o que. Dá vontade de falar, cara, compra um Tramontina e vai se ver livre disso. Ficar olhando pra essa porqueira aqui. Uma árvore de Natal. Ah, não é possível. Ah, gente, me Não ajuda. é possível. Árvore de Natal. presente veio da Aparecida. Mas por quê? Pra continuar tendo contato Isso com o é outro. ego, Pra gente isso ser é cego. ego. Freud explica. Isso tem a ver com divórcio? Não tem. Isso tem a ver com o ser humano que não... Presépio. Eu não consigo explicar, não. Eu falei, olha só, como é que tá essa terapia, pombas? Ah, me ajuda, deixa eu comer uma pipoca. Isso me deixa nervosa. Eu tô amando. Aí você imagina colocar uma criança no meio disso. A Não. criança fica ali, ó. Coitada, é a que mais sofre no final das contas, né? Ô, Camila, uma pergunta. Quem fica com a guarda, fica com a casa? Não. Vamos lá. Não, vamos te ajudar aí. Esse nome, guarda. Camila não... é assim desde a adolescência. Eu tô amando. Ela é desse jeito. Assim como? Não, vamos te ajudar Tranquila. É, vou te ajudar. Peraí, calma. A guarda não é a moradia, não é quem mora com os filhos. A guarda é o cuidado com as crianças. Pai e mãe precisam ter, independente de onde a criança more, tá? Só pra ajudar. Então, porque a gente fala muito, a guarda é da mãe. Não, a guarda não é da mãe, a guarda é dos dois, como regra. É, mas na realidade, né? Sua mãe cuida. Então, vocês estão falando, sem de nada. Mas quem mora não tem que ficar. O ambiente é ambiente do casal, não é da criança. Quem comprou, quem constituiu, foram os dois. Então, vai dividir e vai saber o que fazer com aquilo ali. Ou vai alugar, ou vai vender a parte de um pro outro. Se quiser deixar ali de boa, né? Pô, a mãe dos meus filhos, eu acho de bom tom. Mas a gente não vai ensinar o camarada a... Ser homem de verdade. Eu queria. A ser ser humano. Queria bastante. Largar de ser bonobo. Pois é, mas assim, aí são muitas questões, né? Tá, e aí o cara não quer sair de casa, nem a mulher. Não, aí não tem como. Se você E quer aí? separar, alguém tem que sair. Tá? Quem tá incomodado que se mude. Então, Mas e aí? Se não, tem depois um o juiz vai filho... deferir, vai mudar. tá. Eu tô lá no meu casamento, tomando na cabeça, sendo maltratada, mulheres, sendo maltratada, humilhada. Ai, não tem pra onde ir. Tem. Você deve ter um pai, uma mãe, um tio. Vai ser difícil, vai ser tenso, mas você precisa sair desse ambiente doentio. Ai, ele não quer sair, o que é que eu faço? Você vai ter que ir. Porque você não vai fazer o quê? Vai ficar os dois nesse Com ambiente, filho? nesse Mesmo com octógono? Vai fazer, não tem o que fazer. Se tem alguém né? A gente vai entrar depois com pedido. Você vai me procurar, a gente vai fazer um atendimento, a gente vai entrar com alguma coisa pra isso mudar. Mas alguém vai ter que sair. A gente não vai eu não vou conseguir obrigar uma pessoa a sair do bem que é dele. Ninguém vai fazer isso com ele. Nem com você. Alguém vai sair. Então, vamos ver quem arreda primeiro, né? Assim, a gente fala desse jeito, mas normalmente os homens saem. Porque é muito ruim viver num ambiente desse, né? Todo dia de noite chega em casa, você não quer mais estar ali ao lado dessa relação conflituosa. Mas, e no final das contas, nem mesmo a mulher quer estar mais ali, naquele ar pesado. E aí, depois a gente faz essa partilha. Entendi. Entendeu? Ah, é mais simples do que eu pensava. Ou não? O que complica é a mente humana mesmo, né? São as dores que carregam isso. Uma frase que eu sempre falo assim, eu já fiz mais de 100 atendimentos. E eu falo, eu sei que você não queria estar sentada aqui. É o lugar onde ninguém gostaria que casou. Porque é Nem casa pra separar. É uma confirmação de uma frustração muito grande. Tipo, estou na frente de um advogado para falar que
deu errado. Aquilo que eu sonhei. Tem alguma história bizarra que você lembra de separação que você presenciou? Tem muitas histórias, muitas. Tipo, Manuel Carlos, se sentar não é nada. Olha, os meus roteiros são surreais. De eu falar bem assim, caramba, o mundo é realmente louco. Né? Até onde vai a mente humana? Eu tive que começar minhas terapias ficaram muito mais intensas, os assuntos muito mais profundos. Falei, eu tô gastando com os meus clientes, os assuntos são eles muito mais do que os meus. Porque eu trouxe pra minha vida pessoal coisas que não eram minhas vivências, porque eu comecei a olhar e falar, caramba, eu não conheço ninguém. Tipo, o que tá acontecendo? Será que esse oi é verdadeiro? E ao mesmo tempo, eu acredito nas pessoas. Acredito por quê? Porque se eu não acreditar em mim, no que eu vivo, né? E cabe a cada um o seu... Mas assim, a gente tá vivendo numa era... Bauman fala muito, né, dessas relações muito rasas e superficiais, que ao mesmo tempo que qualquer vento que passa, parece que as pessoas vão, e ao mesmo tempo também estão permanecendo em lugares muito doentios por muito tempo, então estão deixando de viver e só sobreviver. Acho que tem muitas aqui escutando que estão passando por isso. Que eu vejo, gente, casamentos que já acabaram, não pode, a gente não pode afirmar, seu casamento já acabou, querida. Eu não vou falar aquilo que ela tem que reconhecer. Nem eu em terapia. Nem você, né? Se o psicólogo não pode. Fala assim, olha, reflete o quanto que você está perdendo ao invés de ganhando. Porque você vive uma relação, você sobrevive a ela. Nossa, sim. Porque isso é muito triste, passar 1 ano, passar 2... 10, 20... eu falo... Vocês estão nessa ainda. Você vai largar desse homem quando tiver 50 anos? Tem muita coisa massa pra gente viver aqui. Tem filho, né? Seu filho vai... Cada um com seu trauminha. Trauminha todo mundo já carrega, entendeu? Não é facinho. Independente do que for, vai ter. Vai falar de você na terapia, É relaxa. muito melhor os pais, eles serem separados e felizes pro filho. Eu falo pros que ficar arrastando de pais corrente. Divorciados, do que... Os pais juntos. Eu sou muito mais feliz depois que meu pai saiu de casa do que quando ele vivia dentro da minha casa. Isso aí. Porque o conflito era constante. Ninguém aguenta viver isso. Mas a gente tenta fazer isso na frente do filho, mas sente energia. Guerra Olha Fria, o exemplo que ele vai ter de casal dentro de casa, cara, sabe? Vai fazer isso pra vida dele? A repetição Isso pra vida aí. dele? Né? Nossa, casamento é isso? Que palha. Isso aí, reflete no seu exemplo. Você olha Super. Olha pra sua casa e fala assim, é isso? Não né? quero isso pra minha vida, não. Se você tem uma menina, você vai falar bem assim, cara, tem que ficar esse padrão de homem que a minha filha tá vendo pra poder ser um cara que eu quero que ela tenha. E o menino pra repetir, ser como o pai. Então... Louco isso, eu né? uso esse exemplo, tipo, eu já contei uma vez, a minha filha tem uma filha de 12 anos, que é um anã. Ela é um adulto no corpo de adolescente. Sempre foi. Sempre. Maturidade surreal, assim, muitas coisas, infelizmente, pela necessidade que ela teve de evoluir. Ela virou pra mim uma vez, ela falou bem assim, mãe, do nada, né? As crianças vêm com os negócios assim, você tá bem, né? E já tinha passado um tempo que eu tinha separado e tal. Eu falei, tô, por quê? Ela, nem te vejo chorar mais. Porque ela ou seja, ela percebeu. Eu nem sabia qual tinha sido o meu clique. Então ela vê na correria do trabalho, ela olha o quê? Ela falou, cara, eu quero ser uma mulher. Eu acredito, né? Que ela claro, que vai ser uma que tem muito inspiração na vida orgulho. dela. A primeira vez que eu entrei num apartamento novo que eu tô agora, que eu entrei com ele mais vazio, tipo assim, era mais um recomeço, né? Peguei ela, meu filho e tal. Quando a gente entrou, aí ela entrou, eu me emociono. Aí ela parou, ela vem aqui, Theo, chamou meu filho, ele se abraçou e ela falou bem assim, eu tenho muito orgulho de você. Nossa. Aí você olha... Aí eu falei, isso aqui é nosso. Tudo a partir desse apartamento aqui, do chão até o teto, vai ser a mamãe. Nossa, Isso é tudo. Podia ser a mamãe e o papai, podia ser a mamãe e o outro camarada, mas ela vê e ele verem que a mamãe conseguiu, e é um orgulho, a gente precisa ter orgulho disso. Nossa, claro. super, Porque e quando parabéns ela me viu por isso. saindo daquela casa, ela me viu com uma mala aí destruída, entendeu? E aí, eu chorava por conta deles, porque tipo assim, poxa, eles tinham tudo aquilo, blá, 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 enfim... Quando aquele rolê, mas ela viu o meu crescimento emocional, porque ela tava naquele ambiente doentio. Eles, né? Mas ela tinha um conhecimento maior. E aí hoje veio e fala, ri de algumas situações, a gente lembra e tudo. Isso é muito legal, assim. As crianças sobrevivem. Né? Sobrevivem, e você é prova disso também. E o muito pior, ele está nesse ambiente tóxico, com certeza. terrível, enfim. Né? Agora eu tenho uma dúvida. Se eu tenho uma mulher que ela quer se separar desse marido, ela tem um filho, mas ela não tem condições financeiras. Porém, ela precisa entrar com um advogado, porque sem um advogado, ela não vai conseguir. E aí ela se sente nessa situação de, o marido já apareceu com o documento e tal, porém, ela não vai assinar. Sim. Todo trâmite que ela fizer, por exemplo... Pra chegar ao ponto dela ter os benefícios, uma pensão justa e tudo mais, ela tem que arcar sozinha, 100%? Então,
quem, né, advogado, ele é uma figura particular. Ela pode ir à defensoria pública, que são advogados públicos, né? Trabalham como nós e vão atender essa demanda. Você recebeu, você não pode pagar, não tem condição. Vai pegar isso daí que esse camarada te entregou, você vai na defensoria, eles vão te atender. E eles vão analisar se aquilo ali tá dentro da sua realidade. Alguém precisa escutar a sua realidade, sem ser esse advogado que o seu marido tá levando. Porque isso é muito perigoso. Você pode perder muito. Que a partir do momento que você assina, para depois a gente comprovar o contrato daquilo que você conscientemente quis. Gente, é muito Mas triste. tem como? O quê? Reverter? É difícil. Difícil, né? Pós-partilha é uma ação que a gente faz depois. Às vezes você separa, assinou tudo aqui e você descobre que ele tinha coisa escondida. Entendeu? Em nome de terceiros, dinheiro. Tem gente que não vale nem... E ela tem direito sobre isso. Tem, se foi no regime de comunhão parcial, pós-casamento, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Por isso tem que ser avaliado. Então, e aí ela precisa de alguém para poder dizer. Não tem, pede, minha sugestão, você tem amigas, você tem família, você tem parente. Pode ser que você não tenha condições financeiras para arcar com o processo judicial, mas pague uma consulta, um advogado de família. Pague para esse advogado pelo menos te dar orientação, porque vai que também dentro daquilo que te proporam, tá ok, você pode seguir, né? Mas vá, e aí as coisas vão se acalmar, até porque depois vai ser deferido o pedido da pensão, então você já vai ter ali uma condição para poder, a partilha vai vir, então você vai conseguir um emprego, eu acredito, tudo vai acontecer e... A pensão tem que acontecer, né? Todo homem tem que pagar a pensão. Ou a mulher, né? Com quem fica com a criança. Porque eu tenho muitos clientes que são homens e eles que cuidam dos filhos. São incríveis. E a mulher que paga a pensão. É a mulher que paga a pensão. Quantos por cento? Como é que funciona a pensão? Depende. Aí depende é muito, é um universo à parte, né? Esse negócio da pensão. Eu fico pensando, se eu tivesse que pagar pensão, como que seria isso? Porque a renda não é fixa. Igual, Não é fixa, tem autônomo, tem percentual, tem gente que é por carteira assinada, tem quem não é, tem 13º, tem participação de lucro, tem criança que vive com a sua realidade, a sua casa é uma, a minha outra, dos gêmeos são outras, entendeu? Então, assim, quanto a Marcele ganha, você e eu é diferente. Então, assim, é um universo. Caramba. Então, pensão é uma coisa... Tem gente que R$1.000 é muito dinheiro, tem gente que R$1.000 não é nem uma escola. Então... E mãe tem lugar também. A mulher pode não trabalhar, ela tem a sua responsabilidade sobre o filho. Aí o que ela faz? Ela vai ter que dar um jeito. É a mesma coisa que a gente faz quando um pai paga a pensão e fica desempregado. Não tem essa de não pagar. Tem que dar. Vai trabalhar de Uber, vai vender bala. Você vai falar o que no supermercado na hora de alimentar seu filho? Não, peraí que eu tô desempregado. Eu achei que se o pai não trabalhasse, ele não era obrigado a pagar pensão. Até se ele estiver preso, ele tem que pagar a pensão. Ué, a criança vai deixar de comer? E a mulher se responsabiliza sozinha? Se vira. E a mulher que é dependente do marido? Que não, ela vai ter que trabalhar. Essa mulher, ela não tem opção. Ela vai ter que trabalhar. Ela não ganha pensão. Depende. Também. Depende? Se ela for nova, se ela tiver saúde, por que ela não vai trabalhar? Ela ficou muito tempo fora do mercado de trabalho. Sim, vai ser dado um tempo aí, tipo, uma carência? Rola uma carência? Mas hoje em dia, tá muito difícil de ter pensão pra mulher. Porque, assim, né, a gente tá... numa era onde a gente precisa abrir os olhos aí, né, galera? Vamos desencostar. Bora porque trabalhar, na hora de né, falar, amiga? Na hora de falar bem assim, que lindo, Direitos nossa iguais. família, vou ter filhos, meu marido tá aqui, a gente vai ser legal, né? Vou ficar em casa cuidando dos filhos, acho legal. Mas na hora que o bicho pega, ele nem lembra disso aí, não. Aí você fica lá, parou 1, 2, 3, 4, 5 anos pra cuidar de criança, guardou sua profissão, guardou sua formação e... Tô aqui pra te falar isso, ninguém te fala, não. Amiga, essa louca. A verdade. Tá botando areia no meu casamento? Não, mas todo dia eu tô sentada é a escutando realidade. isso. Você não pode contar nenhuma história que você já... Alguma bizarra? Eu tô aqui pra instigar, entendeu? Entendi. Eu posso contar algumas, né? Mas assim, nem sempre é legal, né, gente? Na maioria das vezes não é legal. Mas a gente ser surpreendido com... Tipo, você tá aqui... Você ganhou do seu marido, numa sexta-feira, um carro maravilhoso, perto de uns R$200.000, com um laço enorme. Vermelho, banco de couro caramelo, lindo, maravilhoso. Só que ele colocou no nome da mãe, porque a mãe tem desconto, né? Então, mas o carro é não seu. Precisa declarar, não é? Você pegou aquele carro lindo, você
Estourou champanhe e tal. Que lindo, te amo, meu amor. Você é a mulher da minha vida. Nós temos um filho juntos, inclusive. Somos casados, ok? Casados. Tá bom. Na segunda-feira de manhã eu não te quero mais. E Gustavo Lima. Exatamente, é esse aí que eu falei. Ele é o Lima. E esse carro também não é seu, porque tá no nome da minha mãe. E eu já fui no advogado no final de semana. Estamos aqui pra você assinar o divórcio. O que ela fez? Ela não assinou. Quase morreu. Meu Jesus, E procurou advogado. Advogado falou, não assina. Esse carro é seu, porque presente não é partilha, esse carro Mas é e seu. aí, como faz? Ah, mas tá no nome da mulher. Então, porque ele quis. Brasileiro faz isso pra sair de imposto de renda, né? Quase nada tá no nome de ninguém. Só que aí ele fez uma usurpada lá, ele pegou o carro de volta e aí a gente tá aí, né, numa ação pra poder, uma violência patrimonial. Isso é violência patrimonial. Entendeu? Por quê? É uma comunhão total, é uma comunhão, separação total. Então, ele não teria direito a nada se fosse um bem, mas é um presente. Presente não divide. Imagina se você ganhou uma joia de Marcos no aniversário depois, na hora de... Me dá aqui esse cordão, você tá louco? A nota fiscal tá no nome da minha mãe. Mas aí ela prova com uma foto do laço? Agora, eu não posso falar que é meu segredo de justiça, né? Mas... Eu sou muito curiosa, e aí, no meio disso tudo... Ele ainda achou que o filho não era dele. Filho do casamento. Filho do casamento. Coitado dessa mulher. Essa mulher. E essa mulher recomeçou, né? Começou. Estamos com ela aí. E salto fino. Salto fino, elegante. E existem muitos casais que te procuram e depois não seguem com o divórcio, eles voltam? Muitos que voltam, não. Muitos que permanecem mais um tempo até tomar coragem. Depois sim. aparece. Eu já fiz. Ano passado teve uma que eu encaminhei ela pra Marcele. 4 atendimentos. Ela já tava me pagando mais de atendimento que quase pra entrar com o processo. Meu Deus! Na última eu falei, eu não tenho mais que conversar com você. Você tá com saudade de mim. Me paga, a gente toma um café. Porque assim, você já sabe o que você tem que fazer. Aí já virou um tom que já não era mais um tom de advogado. Eu falei, olha só, eu já tô preocupado com o que pode acontecer de agora em diante. Porque você já tem plena consciência. Você já saiu da sua inércia. Você já isso, já aquilo. Ah, é porque é muito difícil. Eu te dar o telefone da Marcele. Pelo amor de Deus, como é que tá? E foi? Ela te procurou, amiga? Não sei. Pode devolver o nome, porque senão eu não vou fazer, não. Porque tem isso agora, tá? Eu não... Depois você me fala o nome. Eu não atendo, mas se a pessoa não estiver já fazendo... Mas é porque a gente troca muito paciente, muito cliente, então eu não sei. Mas aí... Então, eu mando pra ela, quando rola o assunto de divórcio... Não divorcia, daí um tempo ela volta. E o tanto de gente que marca e desmarca. Eu vou pensar melhor. Por que aquele momento da fúria? Sim, já teve paciente minha que eu encaminhei pra ela, que tava certíssima. Isso. Sério? Eu vou! Falei, então vai, toma aqui o telefone. Tô fazendo terapia de casal. Olha só, quando eu fui... Tá lá. Quando eu morava em... Um monte. Apartamento alugado, eu lembro que eu fui alugar um apartamento de um casal que tava se divorciando. E aí foi a esposa que me recebeu. A esposa, né? Aí eu amei o apartamento. Falei, nossa, eu vou alugar. Entramos com tudo. Daí a pouco, a Letícia cancelou porque eles resolveram voltar. Aí eu sempre fiquei me perguntando, será que durou muito tempo depois? Tem um que é legal esse daqui, porque eles voltaram realmente na audiência. Esse foi o meu único caso, mentira! bem caso de família. Mentira. A ação era sobre pensão alimentícia. E aí, era o dia da audiência. Quase não tem mais. Esse daí é muito suítes. Audiência um contra o outro. As coisas Não tem mais? É muito difícil, assim. Desse jeito, como a gente imagina que seja. E eles não tinham super brigas, não. Mas eles não estavam mais juntos. Aí, cheguei. Ela era minha cliente. E tal. Cheguei, eu vi que eles se cumprimentaram normal, beleza. Quando a gente sentou... Aí o juiz é muito fofo, né? Falou sobre a criança, que o principal era a criança, que esperava pra tentar já abrir o campo para um possível acordo. Aí falou, então, vocês estão pleiteando isso e aquilo. Há uma proposta de acordo, doutora? Eu falei, não há, porque isso aqui é o mínimo que a gente tem pra criança e tal. Aí ele virou e falou bem assim, gente, é muito engraçado. Aí ele fica lá, não me contou nada. Eu fiquei assim, ó, igual, sabe quando você fica, oi? Aí ele virou e falou assim, ontem a gente tava conversando sobre isso. Ok, né? A gente tá conversando sobre isso e tal. Aí eu falei pra ela que vamos deixar isso um tempinho assim, porque a gente tá vendo se é melhor mesmo, já tô pagando um monte de coisa. Semana passada, quando a gente tava em Búzios, não sei o que lá, e eu aqui. Eu só abaixei aqui na cadeira do juiz. Vocês estavam viajando juntos? Que legal essa relação, a ela. Só fez Aí eu... Você tava viajando em Búzios? Que viagem foi essa? Aí ela depois te conta, você vai contar agora. Aí o juiz, olha só,
tô vendo aqui que vocês estão conversando bem. Vocês não preferem, então, eu abro um prazo pra vocês fazerem um acordo extrajudicial e só juntarem? Porque isso aqui é uma audiência. Nossa, tipo, aqui não é brincadeira. Isso aqui é um né? judiciário inteiro parado. É o tempo de um promotor, de um juiz. Nossa, que mico, hein? E tal, do advogado, aí a gente aqui, né? E ele falou bem assim, ela não, porque na verdade... Eu te amo. É porque a gente veio até junto pra cá. Ele porque eu dormi lá. Aí o juiz, não, peraí. Aí, doutora, como é que a gente fica? Eu falei, então, a gente não tá sabendo de nada, né, excelência? Como é que a gente fica? Vocês querem um prazo pra acordo? Aí o juiz, não, vamos pausar isso aqui. Levantaram dali, de mão dadas, saíram. E o advogado aqui, ó, com aquela cara de tacho. E aí passou um tempo depois, aí cumprimentei, acabou, não teve. Eles extinguiram a ação, não existe mais essa ação de alimentos. Ela pediu pra... Eles estão juntos até hoje? Então, qual isso eu não é o sei. Instagram deles pra eu Isso eu não seguir? sei. Porque a fofoca tem que entregar inteira, né, gente? Cara, a gente vai botar a foto do casal aparecendo aqui agora. Por favor, vou soltar esse arroba. Aí eu tava no fórum um ano atrás, mais ou menos, tô andando aí... Tô sentindo, só que o tempo passou, tô sentindo, doutora Camila. Ela não lembrava da fisionomia, eu sou péssima. Eu também sou assim. Aí ela, tudo bem, ela, você não tá lembrado de mim, não? Aí eu, pisciana. Ficou aquele loading assim. Esperando a pessoa falar quem ela é. Eu sou aquela cliente que voltou em audiência. Eu falei, e aí? Já olhei pra mão, a aliança tava ali, não sabia se era o mesmo, se era o outro. Ela, tá tudo bem, deu tudo certo. Eu falei, ai, que lindo, ai, que bom, fico tão feliz por dentro, né? Eu falei, ai, olha. Te pagou? Então, pagou, né, filha? Porque isso aí, quer voltar, você pode voltar, mas... Paga o que me deve. É verdade. Isso aí é uma história interessante. Quase ninguém viveu isso. Nossa, eu amei. Dá pra fazer um filme. Tá vendo? Tem coisas boas. Saiu de mão Olha só, dada, vamos juntar as dicas pra essa mulher que tá ouvindo e assistindo a gente dos 4 passos pra ela encarar o divórcio. Primeiro, a gente falou que é o quê que eu já esqueci? Então, a gente falou de um atendimento. E o atendimento pra tirar as dúvidas dela. Isso. Não só tirar dúvida, gente. Se informar. Se informar. Porque não tem informação disponível, assim, do que é um tabu, né? O financeiro no casamento é um tabu. A gente não casa pra separar, aí a pessoa não vai se informar. Isso. Né? Aí fica lá naquela angústia. Não é um problema, não é você não tá dando legalidade pra isso acontecer, é só um atendimento. Tipo, não quero nem saber, porque eu não vou casar pra separar. Não viaja, filho. Ou eu não vou aceitar esse divórcio. Isso aí, esse é o primeiro. Uhum. Segundo, eu acho, né, pra mim é muito importante esse acompanhamento de um outro profissional, né, de você estar fazendo acompanhamento psicológico. Em contrapartida, em paralelo a isso, você está com o apoio de pessoas ao seu redor. Você precisa de amigos. Essa hora você não pode passar por isso sozinha, não tem condições de aguentar. Uma outra questão que aí é muito entre a gente também, juntar provas, que a gente chama, não é contra o outro, mas você precisa de estar preparada. Então, enquanto você está em casa ainda, você vai ter isso, né? Um exemplo de provas. Um exemplo são as contas, o que você tem de comprovantes, o que você tem o que você sabe, né, que está acontecendo nesse movimento financeiro, porque as mulheres, elas não sabem nem a senha do banco. O Marcos tá lascado, porque eu cuido 100% das finanças de casa. Eu gosto disso. Tá vendo, Marcelo? E você precisa saber que você não tem que sair assinando nada, não assine nada sem consultar um advogado. E deixa eu ver mais o que eu acho bem, bem bom de vocês saberem também. Ai, gente. Não vai tomar o filho de vocês. Para com essa maluquice, tá? É o maior medo, né? Ele vai tirar meu filho. Não vai tirar. Não vai ter indenização porque te traiu ou não te traiu. Então, vamos cuidar disso. Seria interessante a mulher se preparar financeiramente pra esse momento? Eu acho. Quando elas vêm antes nesse preventivo... Profissionalmente, né? Eu costumo falar o seguinte, gente... Cuide de um plano B. Não necessariamente você vai separar. Mas se você tá sentindo que tá entrando água de algum jeito, peraí. E se isso pode vir a acontecer, por que eu não vou me atualizar? Por exemplo, eu sou advogado. Quando eu comecei a perceber que tava entrando água no meu casamento, eu tava há 9 anos fora do mercado. Eu fui só fazer curso. Curso barato, porque eu não tinha dinheiro, entendeu? Então, fazia os cursos que a OAB tinha, de 30, 40 reais. Por quê? O código mudou, as leis mudam o tempo inteiro. Como é que eu ia voltar a trabalhar? Se eu voltasse, se eu precisasse. Porque o nosso acordo não era de eu voltar a trabalhar, era de cuidar dos meninos. Então, comecei. Na hora que a bomba estourou, eu já tava... Ainda que eu estivesse atrás, já tava mais à frente de algo. Sim. Então, poxa, já tá difícil a vida profissional para todo mundo. Então, assim, vai fazer alguma coisa, vai fazer... Independente também de só a parte profissional, vai olhar pra você, né? Vai fazer um esporte, vai conversar com gente. Porque você... Vai ter vida. Vai ter vida.
Quem você era antes dessa relação? Existia alguém ali, né? Sem ser só a mãe, sem ser só a mulher, a dona de casa. É verdade. Então... Pergunta pra Marcele. Todo casal Não posso falar. antes de se... eu quero. O seu casamento com o bonitão foi... se foi comunhão total, você vai fazer um 2. Amiga, todo casal antes de se divorciar deveria passar pela terapia ou não? Com certeza. No mundo ideal, com certeza. Tem um psicólogo ali pra ajudar, pra não ter briga de ego, né? Porque os advogados acho que teriam uma vida menos estressante se não tivesse pra que a desse briga de pra ego. poder dar certo, não? Se quiser, mas quando chega assim, estamos divorciando e tal, dificilmente... É difícil reverter, né? Agora, quando os dois chegam, a gente tá a ponto de divorciar, mas a gente não quer. Aí, beleza. Eu queria saber isso. Agora é meu momento. Deixa eu perguntar aqui meu momento. Porque falar, a gente vai fazer terapia de casal. A gente vai, né, fazer isso. Você acha que dá certo? Não, eu acho que você tem que cuidar de vocês, né? Vocês têm que, independente do que vai dar depois, né? Eu acho que tudo é positivo, né? Sim. Por isso que eu mudei meu método de atendimento. Quando um casal chega lá, eu atendo o casal. Aí eu entendo como é que são os dois juntos. Depois eu atendo cada um individualmente. Depois eu entrego um diagnóstico e dou as possibilidades para aquele casal. Olha, se você fizer terapia individual, você vai trabalhar isso, você vai trabalhar isso, aquilo. O relacionamento de vocês funciona assim, o que vocês querem fazer? Eu dou um raio-x do relacionamento. Nossa, então vocês decidem que tipo de terapia vocês querem fazer, se vão seguir aqui. O que eu tenho de proposta para oferecer para vocês é isso. Amiga, os homens na parte individual, eles costumam ser verdadeiros ou eles fingem historinhas? Do tipo, não, nunca traí, não. Tem homem que finge, mas acho que psicólogo é idiota. A gente passa 5 anos trabalhando a escuta, mais não sei quantas mil pós-graduações e eu falo na cara. Eu falei, ficou claro que você não se abriu, não foi verdadeiro e tal. Então eu vou indicar um psicólogo individual pra você trabalhar isso, Que né? uma hora você vai falar, meu filho, não tem pra onde correr. Ele dorme com essa mentira, é dele, tá dentro de você. Nossa. Né? Mas na maioria eu consigo que eles falem. Porque dói, gente. Mentir dói. Você e homem inventar é fraco também pra dor. Mulher inventar é mais forte pra dor. um cosplay, um personagem é dolorido, é pesado. Então chega uma hora que não aguenta. Então a possibilidade de você ser você mesmo. E outra coisa, quando o homem fala, eu não vou virar pra esposa e falar, olha, ele te traiu. Lógico. Mesmo porque quando tem traição em curso, lá na entrega do diagnóstico, eu não indico terapia. Já tem muito casal que vai que eu falo, olha, não indico terapia de casal pra vocês. Eu indico a doutora Camila. Eu indico... Não, individual. Terapia individual. Mas eu não falo por quê. Mas na minha abordagem tem coisas que contraindicam. Por exemplo, violência física. Não atendo casal que já se pegou na porrada. Porque bateu, acabou. Acabou o respeito. Vai arrumar psicólogo de outra abordagem. Sei lá qual, colega. Beijos, tá? Mesmo se for a mulher batendo no homem? Mesmo se for mulher batendo no homem. Sim. Rolou violência física, inviabiliza a terapia de casal. Tem que fazer terapia individual. E traição em curso. Porque, pô, você tá com outra pessoa. Começa a fazer. Eu tô tentando terminar com ela. Tô tentando... Então tá, vai lá terminar, depois você vem pra cá. Porque se você não tiver 100% na terapia... Não vai, não tem Não sucesso. vai. Aliás, com 100% entregue, pode ser que não dê resultado. Nossa. O resultado que a pessoa espera. Resultado sempre dá, tá, gente? Fridos e Fridas, esse episódio foi assim, O loucura total. Amei, Eu gente. amei. Chegou aquele momento que vocês amam, que é... Qual seria o conselho de Frida do dia? Doutora, aqui cada uma vai falar um conselho. E você vai falar primeiro. Rápido, por quê? Porque toda vez você manda eu fazer primeiro, então agora eu consegui. Tá, eu vou começar com o meu conselho de Frida, tá? O meu conselho de Frida do dia é: não tenha medo, busque informação. Porque o medo, geralmente, ele vem da ausência de informação. Quando a gente sabe o que a gente tá fazendo, o medo fica quase nulo. Então busque informação que o seu medo provavelmente vai diminuir. Que Foi boa palha. essa, foi Eu boa. dei um Hadouken nela e ela se saiu super Você saiu bem. de casa já com essa daí pronta. Me constrangeu. Sou boa no improviso. Qual seria o conselho de Frida do dia, doutora Camila? Eu vou puxar o seu gancho, que eu não sou menina, e vou te falar. Se você está pensando, já está no rolê, ou de uma união estável, ou já está casado, ou vai casar, por favor, aproveite o conhecimento e procure um advogado para esclarecer as suas dúvidas e também te trazer informações, porque aí você não vai ser surpreendido nem de forma negativa e pode ser surpreendido muito de forma positiva. Não tenha medo, estamos aqui só para ajudá-los. Agora joga a bola pra Marcele.
Meu conselho de Frida é: não deixa as coisas pro seu eu do futuro resolver. Achando que você vai estar mais descansada, que o mundo vai ser melhor, que vai ser tudo colorido. Não, o que tem pra resolver hoje, resolve hoje. Eita. Então não casa sem saber, não traz sem saber, não faz nada sem saber. Porque senão Verdade. seu eu do futuro vai ficar muito chateado com você. Arrasou. Doutora Camila, como que a nossa amiga que tá escutando e assistindo te encontra? Nas redes sociais, estou on sempre. Camila Dias, com K2Ls. Vamos deixar aqui embaixo, né, amiga? Isso. E, Na descrição. por favor. Lá tem na bio, né, pra vocês estarem marcando o atendimento. É muito especial, um momento, né, aqui a gente tá brincando, mas realmente é algo muito importante. É a vida da gente que tá ali, porque um relacionamento é uma parte muito importante, a fatia muito grossa desse bolo. Então, e lá no meu Instagram também eu dou uma abordagem que não é jurídica, é uma abordagem para além dos processos que eu falo, né? Adoro. Porque a gente... Aí falar de artigo, vocês vão me pagar pra eu fazer, é o que eu estudo. Então ali eu não tô pra isso. Então ali eu levo informações só pra gente se apoiar e saber que estamos juntas. Amei! Fridos e Fridas, muito obrigada mais uma vez. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Eu, assim, eu quero tomar um café agora só pra fazer fofoca, começando pelo seu relacionamento, tá bom? Um beijo! Até segunda-feira que vem. Tchau!